Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer para você um seminário completo, tá? Falando sobre direita e esquerda, tá? Ok? É exclusivo, tá? Como você viu falando, é só eu que falo. E eu vou explicar para você como é que funciona a direita e a esquerda, teoricamente e na prática, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, tá? A primeira coisa que existe é governo, tá? Governo o quê? O governo do seu país, tá? Consegue entender? O governo do seu país. A segunda coisa é o seguinte: existe um governo externo. E esse governo externo, tá? Ele ambiciona dominar o governo interno do seu país. Consegue entender? E este governo externo pode ser um país, tá? Pode ser um país, tá? Ou um grupo de países. Consegue entender? Que está interessado em dominar o governo do seu país. E automaticamente o seu país, né, vai se tornar um desses países, tá? Um desses países controlados, tá? Ou que vai subir para uma casta mais alta desses países aí, ok? Preste atenção. Isso aqui, tá? Que é o governo do seu país, tá? É chamado de direita, tá? Eles chamam isso aqui de direita. Eles chamam o governo do seu país de direita, tá? Mas isso não é o certo, tá? Eu vou explicar aqui para você. A direita, entenda de uma vez por todas, tá? E só eu falo isso no mundo inteiro. A direita é o governo do seu país controlado pelo grupo externo. Consegue entender? Ou então, um grupo de aproveitadores, tá? De criminosos, tá? Que se apropriou do governo. Consegue entender? Um grupo mais ardiloso, tá? E ambicioso, tá? Ele se apropriou da direita. Semelhante à mesma estratégia deste grupo externo aqui, dominar o seu país, tá? Eles se apropriaram dele, ok? Isso tudo que eu estou falando aqui é meu. Preste atenção. Então, quando se origina um grupo, preste atenção, quando se origina um grupo interno de direita ou um grupo externo de direita, acredito que você está entendendo, né? O que seria um grupo interno de direita? Que ainda não vai ser chamado de direita, tá? Mas presta atenção. Quando o governo do seu país se torna como se fosse uma direita, tá? E tem um grupo interno que já se apropriou dela, ou então o grupo externo se apropriou desta direita, tá? Ok? Este tal desse grupo aí, tá? É um grupo malicioso que está mandando. Eles estão mandando no governo do seu país, tá? Quando o grupo que se apropriou do seu país é externo, eles quase sempre vão se apresentar como esquerda. Por que esquerda? Porque eles estão em oposição à liderança. Só eu falo isso, tá? Por quê? Porque o governo interno, o governo do seu país foi dominado por um grupo por fora. Então este grupo, na verdade, vai ser uma esquerda. Você consegue entender? Enquanto que se o grupo for controlado por um grupo malicioso de criminosos por dentro, tá? Ele vai se chamar de direita, ok? Só eu falo isso, tá? No mundo inteiro. Isso é exclusivo, só um só. Consegue entender? E aqui no Brasil, para você ter um exemplo, o que acontece, tá? Existe uma disputa desses dois lados. Quando o controle interno está dominando, tá? Eles vão chamar de direita. Quando o controle externo, tá, estiver dominando, vai ser esquerda. Consegue entender? Preste atenção. O que significa isso agora, para esse ponto que eu quero chegar? Quando você ouve falar que tem direita, tá? Tem direita. E tem esquerda, isso daí são criminosos, tá? Consegue entender? E automaticamente tem um grupo por cima. Tá? Consegue entender? Ó? Se não é um grupo externo que está controlando a direita mesmo, tá? Okay? Se não é um grupo externo que está controlando a direita, é um grupo interno, tá? Maldito, tá? E certamente eles estão ligados. Só eu falo isso. E é meu. E certamente eles estão ligados, tá? Com um grupo externo. Por quê? Porque, por exemplo, tem países que têm doutrinações de direita. E tem países que têm doutrinação de esquerda.
Quando um grupo interno controla aqui no Brasil e há uma disputa de um grupo externo dominar o país através de um grupo de esquerda, tá? Eles vão ter parceria com um grupo de direita de fora. Você consegue entender? Consegue entender? Então, por cima tem um grupo que é dono da direita e da esquerda. Consegue entender? E quase sempre o que vai acontecer é que a direita e a esquerda vai estar controlada pelo mesmo grupo. Por quê? Porque muitos... Só eu. Isso. Por que eu? Não, por que eu? Isso. Tudo isso aqui é meu. Isso. Por quê? Porque muitos grupos, tá, internacionais, eles já estão unificados, tá? Que só eu falei para você, tá, a respeito da Segunda Guerra. Só eu falei para você, tá, e só eu falo. No que é meu é só eu. Os grupos internacionais, tá, os principais, que são as potências que controlam o mundo, tá, é só eu que falo. Que é Israel, né? Itália, Alemanha, França, tá? Ok? China. China e Rússia. Vou colocar aqui a China e a Rússia. Esses são os países potência do mundo, tá? Ok? E o Japão? O Japão não é potência porque o Japão é controlado pelos Estados Unidos e pela Alemanha. O Japão é controlado pela seita do compasso. Consegue entender? Desde antes da Segunda Guerra. Então o Japão também é uma potência, tá? Mas é uma potência abafada, porque... Por quê? Porque o Japão, antes da Segunda Guerra, eles foram recrutados para ser um país militar, semelhante à Alemanha. E também que eles têm muita capacidade, entendeu? Assim, de progredir. Então, como o lado que controla eles é o pessoal da Inglaterra, tá? O Japão é controlado pela Inglaterra. Como o Japão é controlado pelo Império Inglês, tá? Ok? Absolutamente, tá? O Império Inglês que controla o Japão, tá? O que acontece? Eles são uma grande potência, mas desses aí é o país que vive abafado. Ok? Por quê? Porque a China e a Rússia, tá? O objetivo deles é fazer que nem o Japão. Fazer com a China e com a Rússia a mesma coisa que o Japão, tá? O Japão foi controlado, tá? Até mesmo antes da Segunda Guerra, tá? Ok? Todos esses países foram controlados, todos eles, tá? Ok? E a França também, tá? Faltou aqui, ó. A França é a mesma coisa, a França é a dominação do Império Inglês, tá? Ok? Por quê? Porque o Império Inglês é o que está mais alto, entendeu? Porque é o que originou, tá? E o que está mais à frente, tá? E o que está à frente de tudo isso daí. E que é dono de tudo isso daí. Você entender? E por que é o Império Inglês? Aqui é só eu. Aqui é só um. Porque um deles tem que ser, não é verdade? E por acaso é esse daí, ok? Então vamos lá. Mas o que manda em todos esses países, inclusive na Inglaterra, tá? É a seita do compasso, tá? Eles elegeram isso daí, tá? Eles elegeram isso daí para mandar neles, tá? E para ditar as regras para eles, tá? Consegue entender? Então é isso daí que manda em todos esses grupos, tá? Então preste atenção. Agora eu vou mostrar para você como é que funciona o esquema, tá, criminoso da direita e da esquerda. Então eu expliquei para você, ó, por cima está um grupo que está acima e abaixo direita e esquerda, tá? Isso daí está controlado. Direita e esquerda são dois grupos criminosos. Como é que funciona? Vamos lá, tá? A primeira coisa é o seguinte, a primeira regra nesse esquema, só eu que mostro, tá? Parabéns para mim. Isso. Muito obrigado, sou um só. É um só no mundo inteiro. Aqui só dá eu, aqui é só eu. Isso aqui é tudo meu, só eu. Isso, só eu. Tudo que eu falo aqui é só eu. Isso. Isso. Isso aqui é meu. Isso. Vamos continuar. Vamos continuar. Então vamos lá. Direita é o seguinte, todo mundo é obrigado a ser de direita, tá? Todo mundo é obrigado a ser de direita. E o que significa a direita? Presta atenção. O grupo maldito que alcançou a superioridade na direita é o dono da direita, ok? Criminosos são donos disso daí, ok? E o objetivo deles é te roubar, te trapacear, te jogar para o final da fila, tá? Eu quero que você entenda, tá, um raciocínio extremamente generalizado, tá, de corrupção, de trapaça, tá, e da ideia, tá, de eles estarem à frente de tudo, tá, ok? Então, a direita, tá, é um esquema generalizado de corrupção, tá? Generalizado de corrupção.
Vou colocar assim um exemplo simples, mas é isso daí, ó. Você não tem direitos, você não tem nada. Você só tem o que eles deixam você ter, tá? É isso daí que é a direita, tá? Você tem que entender que a direita, tá? É corrupção generalizada, tá? Quem está mandando na direita decide se tu pode ou não pode, se eles querem ou não querem, pronto. Então isso vai ocasionar uma série de abusos, tá? Ok? De diversos abusos socialmente. Como assim? Porque a direita não vai pegar uma arma e ameaçar você a tirar as coisas do seu bolso e dar para eles. A direita não vai agredir você em todos os momentos. Ó. Eles não vão agredir você num ambiente social. Eles, muito pelo contrário, eles vão tentar tirar a sua paz para você se revoltar e então eles incriminarem você. Então os caras da direita, tá, são extremamente safados, tá? Safados, vou colocar aqui, entenda isso, tá? São safados, são cínicos, tá? São trapaceiros, tá? Ok? São invejosos, são avarentos, tá? Ok? Na avareza, uma coisa que funciona desde 2011 mostrando, tá? Ok? Sou especialista, tá? Na avareza, uma coisa que funciona é o seguinte, quando o cara tem poder, tá? Um determinado... Experiência meu, tá? Ok? Vou até escrever aqui, tá? Quando você vê eu falando a palavra experiência, estou falando de eu, tá? Experiência, eu. Na direita, tá? É proibido ter experiência, tá? Ok? Eu estou denunciando para você. Na direita, tá? Tudo que é seu é deles, tá? Ok? Tudo que é seu tem que ser roubado, tá? Eles são ladrões, tá? Ok? Consegue entender? Tem até uma frase do ditador da Segunda Guerra Mundial, tá? Que ao se insurgir contra pessoas como eles, tá? Na época, falou assim, ó, eu sou por acaso um ladrão quando eu vou atrás de quem me roubou e pego de volta o que ele me roubou, tá ok? Tá? A direita é ladrões, tá? Ok? E outra coisa também, o ditador da Segunda Guerra Mundial, ele era de direita, tá? Significa que todos aqueles crimes que ele cometeu, tá? Tudo aquilo ali fez em nome da direita. Ele era de extrema direita, tá? Para você entender, tá? Uma coisa que só eu falo, tá? Eu não falo para você, só eu falo. Isso, uma coisa que só eu falo, é só eu que falo. Não, é meu e só eu que falo. Isso, uma coisa que só eu que falo. Isso. É que as igrejas, tá? São um modelo do comunismo, tá? Como que só eu que falo. São um modelo do comunismo. E o socialismo alemão, tá? É praticamente as igrejas, tá? É praticamente o modelo das igrejas. Só eu que falo. Isso aqui é meu. Isso. É um modelo do comunismo, tá? Das igrejas. E o socialismo é comunismo, tá? E socialismo de direita, tá? Esse é a ambição, tá, principal da direita, tá? Eu te afirmo aqui, tá? Só eu que falo. Isso. Socialismo de direita, tá? Então, o que vai acontecer quando você tiver que lidar com essa situação, tá? Extremamente corrupta, né? Que só eu que falo. Você vai querer desertar disso daí. Então, eles vão apresentar para você a esquerda. Eu vou ter que deixar para o segundo vídeo, tá? Que eu vou colocar aqui como é que funciona, tá? Presta atenção. Então vai originar-se uma esquerda, como também só eu falo, tá? Ok? Toda a direita sempre vai originar uma esquerda. Ok? Só eu que falo isso no mundo inteiro, é só um só. Isso. Toda a direita, tá? Sempre vai originar uma esquerda. Só que o que vai acontecer quando essa esquerda for você? Quando você originar essa esquerda, quando você desertar dessa esquerda, tá? Da direita, tá? Quando você desertar da direita e for para a esquerda, tá? E quando você for livre, tá? Da direita. Eles vão fazer duas coisas, que é aqui que vai começar o esquema. Eles vão ser donos da esquerda. Consegue entender? A direita, tá? Vai comprar a esquerda, vai originar uma esquerda, tá? E eles vão ser os donos da esquerda. Consegue entender? Ou seja, os caras que estão acima da direita, tá? Acima da direita, eles vão ser donos da direita e da esquerda. Para que quando você reclamar, tá? Só eu falo isso, tá? No mundo inteiro, já falei várias vezes aqui, dei aulas para você aqui, horas e horas, tá? Falando, tá? Da origem do comunismo, por que surgiu, tá? Ok? Sem estudar nenhum livro, tá? A origem do meu, só eu. Aqui é só eu, sem livro, sem nada. Aqui é só eu, é tudo meu. Isso aqui você deu com a cara no seu cu. Aqui é só meu. Isso. Aqui tu encosta no que é meu, arranca um pedaço seu.